irmãos, apenas alguns avisos antes de passarmos para a ministração da palavra. Coisa simples, os irmãos devem se atentar que durante a semana estamos tendo vários encontros, várias reuniões de oração, né? Praticamente todos os dias. Mas queria reforçar as duas reuniões que nós estamos tendo presenciais. Às quartas-feiras, às 7h15 da manhã, reunião de oração dos homens, e a quinta à noite, às 19h30, estudo da palavra aqui na igreja com o nosso pastor Jesus. E as demais programações que os irmãos rotineiramente vêm recebendo os links, né, pelos grupos do WhatsApp. Nesse momento, gostaria de convidar a nossa irmã Noemi para que esteja fazendo a oração de iluminação pelo pastor para a ministração da palavra. Pastor. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá hoje de podermos vir aqui, adorá-lo, ver todas as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas e por nós, abençoado nossa cidade, nossa vida, nosso país. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor tem estado no controle de tudo. Já pedimos perdão pelos nossos pecados, já recebemos a absolvição do Senhor e agora, Senhor, prepara o nosso coração para a palavra que vai ser lida e explanada. Que aquilo que o pastor Jesus falar seja aquilo realmente que nós estamos precisando e que nós acolhamos a palavra de forma humilde, de forma reverente, para que a nossa vida seja realmente impactada com o teu evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a sairmos daqui como luzes para as pessoas que estão precisando de ti. Que a nossa vida, Senhor, seja mais do que uma simples vida comum, mas que seja uma luz que transforme a vida de outras pessoas. Abençoa o pastor Jesus com essa incumbência tão séria que ele tem agora de pregar a tua palavra, falar em nome do Senhor. Que a nossa vida toda seja edificada com essa mensagem. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E eu convido a tua preciosa atenção para a leitura do livro de Provérbios. Os irmãos já notaram que o tema do culto desta noite é sabedoria. Então vamos ler Provérbios, capítulo 9, os 6 primeiros versículos. Provérbios, capítulo 9, versículos 1 ao 6. Os irmãos podem permanecer sentados, porque não é leitura do Evangelho, então nós podemos ler sentadinhos. Somente o Evangelho é que nós devemos na igreja sempre lê-lo em pé. Provérbios, capítulo 9, versículos de 1 a 6. Você pode nos acompanhar também aí pela internet, no lugar onde você estiver. Faremos uma leitura alternada desta porção da palavra de Deus. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Já deu ordem às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Vinde, comei do meu pão e bebei do meu vinho que misturei. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Todos, dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo, e ele crescerá em prudência. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra nesta noite. O título da meditação que quero fazer com vocês é Recebendo um Convite. É bem o que acontece nesse trecho da palavra de Deus que nós lemos, livro de Provérbios, capítulo 9, versículo de 1 a 6. Esse trecho do livro de Provérbios, ele é classificado como um poema sapiencial de extensão maior.
É um poema de sapiência, de sabedoria. Naquela época, as pessoas eram consideradas ilustres pelo poder que tinham, pela posição de influência que ocupavam na sociedade da época. Também naqueles tempos era considerado mais ilustre do que os ricos e os poderosos as pessoas que sabiam transmitir provérbios, que sabiam compartilhar enigmas e que sabiam também interpretar esses enigmas. Estes eram tidos num nível de consideração maior do que os ricos e os poderosos. E maior ainda que estes, vinha uma outra categoria de pessoas que tinha um privilégio e um nível de consideração maior ainda, que eram as pessoas que sabiam transmitir provérbios, que sabiam dar bons conselhos, mas que faziam isto em nome do Senhor, usando as Escrituras, usando as leis de Deus. Estas pessoas eram tremendamente respeitadas naquela época. Dentre essas pessoas, os que sabiam ensinar os jovens os bons caminhos, os que sabiam ensinar os jovens, os mais jovens, os aspectos retos na vida religiosa e na vida social, com vistas a encontrar, a atingir um nível cada vez maior de felicidade. É tudo que nós queremos, não é? Atingir a felicidade. Quem é que não tem esse desejo na sua vida? Aumentar os momentos de felicidade, porque não existe momentos contínuos de felicidade, a vida toda de felicidade, o dia todo de felicidade. Isso é patológico, ninguém é feliz o tempo todo, como também ninguém pode ser triste o tempo todo. Ambos os aspectos são perigosos, carecem de atenção. Nós não podemos estar felizes o tempo todo, como não podemos estar entristecidos o tempo todo. A vida considerada adequada, ela tem altos e baixos. Em determinados momentos estamos muito bem, estamos felizes, para logo depois acontecer alguma coisa e a gente despencar. Mas aí somos sustentados por Deus e trazidos novamente para outros momentos de felicidade. O texto que nós lemos mostra o quê? Mostra exatamente isso. O texto acima, que é uma espécie de parábola, desenha a sabedoria personificando a sabedoria, para ficar mais fácil o que o autor queria ensinar. Então, nesta parábola, a sabedoria é transformada numa mulher, uma mulher poderosa, uma mulher bem vestida, uma mulher rica e uma mulher sábia. Essa mulher, ela constrói para si um palácio maravilhoso, suntuoso, um palácio com 7 colunas. O número 7 na Bíblia significa perfeição, ausência do que é errado, presença excessiva, pungente do que é correto, do que é belo, do que é justo. Assim é a construção da casa da sabedoria desta mulher personificada aqui no texto bíblico. Essa mulher, a sabedoria, ela organiza então um grande banquete no seu castelo, que é perfeito. E organizando esse banquete, ela coloca os melhores vinhos à disposição, ela carneia, ou seja, ela corta os seus animais e prepara uma deliciosa refeição e pede que as suas funcionárias saiam às ruas para convidar as pessoas. Esse texto que nós lemos, que personifica esta mulher sábia, fala sobre o quê? Fala exatamente disto, um convite. Um convite. Essas mulheres que saem às ruas, elas levam um convite muito especial. É o convite que todos nós gostaríamos de receber. É o convite para sermos felizes. O convite que aquelas funcionárias da sabedoria levam às pessoas é o convite para ser feliz. E quem são os convidados em potencial? Aquelas funcionárias saem às ruas para
um tipo específico de convidado. Elas não saem convidando todo mundo. Elas saem com endereço, pessoas certas para serem convidadas. Quem são estas pessoas? Quem é que deve frequentar o Palácio da Sabedoria? Quem é que deve frequentar os cômodos daquele Palácio da Sabedoria? Quem é que deve se sentar à mesa da sabedoria? E quem é que deve se alimentar de sabedoria? As pessoas convidadas são as pessoas simples. As pessoas simples. Os insensatos, estes são os convidados. Os infelizes, estes são os convidados com o que recebem o destino, são os destinatários deste convite. Aquelas pessoas que possuem sabedoria, não, estas não foram convidadas, estas não são convidadas. Aquelas pessoas que arruinam a própria vida porque não têm sabedoria, estas são o alvo do convite feito. E olha, como tem gente assim, né? Gente que toma decisões erradas, que faz tudo errado na vida. Como eu tenho certeza que eu lembro aqui, pensando agora, de várias pessoas que fazem tudo errado na vida e sofrem a consequência de decisões erradas. E você também acabou de lembrar neste momento. Tenho certeza que você acabou de pensar em algumas pessoas que você conhece que tomam decisões muito erradas e arruinam a própria vida. Quando não arruinam a própria vida, arruinam momentos de suas vidas, transformando momentos em verdadeiras situações constrangedoras, situações tristes, situações indesejáveis. E depois que acontece, a pessoa acaba fazendo a pergunta para si mesma: o que foi que eu fiz? Porque lhe faltou sabedoria. Esta é a pessoa convidada para o banquete. Dos convidados, entre os convidados estão as pessoas que dão cabeçada na vida, uma cabeçada atrás da outra, e não aprendem o suficiente para se livrarem de novos problemas. Será que esse tipo de gente não deveria receber essa atenção por parte da sabedoria? Será que essas pessoas que fazem tudo errado, que eu conheço, que você conhece, e que muitas vezes nós mesmos somos protagonistas de decisões ruins, será que pessoas assim não merecem consideração, não merecem uma oportunidade de recomeço, não merecem o perdão, não merecem uma inclusão novamente aos momentos de felicidade? Será que para estas pessoas não deve haver esperança de recuperação? Não é isto que a sabedoria pensa, muito pelo contrário. Então, para quem fala, para quem é convidado, para quem recebe, qual é a resposta que se deve dar? Pois bem, o próprio texto responde qual é a resposta que se deve dar a um convite deste porte. E é justamente para estas pessoas que recebem esse tipo de convite que se exige um posicionamento. Quando o Senhor coloca diante de cada um de nós a possibilidade de evoluirmos na capacidade de bom senso, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos tomar uma posição, e essa posição é aceitar este convite ou não? Aceitar este convite ou não? E o próprio texto vem nos orientar. É necessário que nós aceitemos o convite da sabedoria. É necessário que você aceite o convite da sabedoria. E o que é que eu preciso para participar deste convite? O que é que eu preciso para participar do banquete? O que é que eu preciso para me assentar à mesa e receber a sabedoria? Basta ter fome. Basta ter espaço para se alimentar, para sentar àquela mesa. Por isso não são convidadas as pessoas autossuficientes, as pessoas egoístas, as pessoas que pensam que têm a resposta para todas as coisas e não compartilham a resposta.
As pessoas que pensam que têm o endereço da felicidade, mas querem chegar lá sozinhas, porque estas pessoas podem até pensar desta forma, mas na verdade não o são. Essa oferta não é para quem se sente confiante nas suas próprias forças. Esta oferta de sabedoria não é para as pessoas que julgam conhecer tudo, que estão convencidos de ter a posse de algum segredo a respeito da felicidade. Não, este convite é para quem tem fome. Eu tenho fome de sabedoria. Eu tenho fome de querer errar cada vez menos na minha vida. Eu tenho fome de não querer ofender as pessoas. Eu tenho fome de não querer machucar as pessoas. Eu tenho fome de não desobedecer tanto a Deus. Eu tenho fome de ser uma pessoa mais sábia. E se você tem essa fome também, esse convite foi destinado a você. Esse convite não é para os arrogantes, para os egoístas, é para pessoas como nós. Não é para aqueles que se acham donos da felicidade, donos da vida, pois esses estão enganados. Para esse tipo de gente, o convite está nos versículos seguintes do texto que nós não lemos. A partir do versículo 6, o convite para esse tipo está lá, é o convite da loucura. É o convite da loucura. Porque a loucura também faz o seu convite, não é só a sabedoria. Eu algumas vezes na minha vida, eu me envergonho de ter aceito o convite da loucura. Você já aceitou o convite da loucura alguma vez na tua vida? A loucura, segundo a Bíblia, é quando nós nos afastamos da vontade de Deus, isso é loucura. A loucura é quando nós desobedecemos os ensinamentos de Deus, isto é loucura. A loucura é quando nós viramos as costas para Deus e abraçamos outros interesses que são frontalmente opostos a Deus, isso é loucura. Loucura na Bíblia é o oposto de sabedoria, se afastar dos caminhos do Senhor. Portanto, aquele convite que a sabedoria fez há mais ou menos 700 anos antes de Cristo, está valendo até hoje. Nós somos chamados para sermos sábios. Veja, não somos chamados para sermos cultos. E o que é que nós fazemos hoje? Nós lutamos muito para nos tornarmos pessoas cultas. E olha o nosso Brasil, sendo destruído por gente muito culta. Tem gente muito culta produzindo droga sintética. Tem gente muito culta escrevendo leis que destrói a sociedade brasileira. Tem gente muito culta destruindo vidas. Tem gente muito culta ensinando a antivida. Tem gente muito culta que está interessada em tudo, menos na tua felicidade. E quando se interessa e que você tenha alguns momentos felizes, é muito claramente esperando ter alguma coisa de volta que seja para o seu próprio benefício. As pessoas que só se preocupam com a cultura, simplesmente, em serem cada vez mais cultas, são consideradas por Deus como loucas. São consideradas por Jesus como pessoas loucas. Então esse convite que nós recebemos no passado, nós recebemos ainda hoje. E eu quero me fazer aqui portador deste convite para a tua vida. O que é que você escolhe para a tua vida? A loucura de estar longe de Deus, abraçando cada vez mais as coisas do mundo? Ou a sabedoria de se alimentar com a palavra de Deus e se encontrar muito mais fortalecido para ter mais momentos de felicidade na tua vida? Perceba que quando o nosso coração se sente incomodado com alguma coisa, quando nós nos sentimos demasiadamente ofendidos, geralmente é porque o nosso pecado foi afrontado. O nosso pecado foi afrontado. E aí nós nos surpreendemos defendendo o pecado que habita no nosso coração. Isso é loucura. Isso é loucura. Sabedoria está em ouvir a repreensão e nos colocarmos diante da lei de Deus. Então,
compararmos se estamos adequadamente corretos ou afastados daquilo que Deus nos espera. O convite está de pé. Você recebe todos os dias o convite da sabedoria, como você recebe a todo instante o convite da loucura. Para um pouquinho e reflita. O que tem acrescentado à tua vida quando você decide aceitar o convite da loucura? São momentos felizes? Não, não são. Posso responder por você. São momentos de tristeza, de constrangimento, são momentos profundos de dor, uma dor inestimável, uma dor que só você sabe o quanto está sentindo. Ao passo que, quando você abraça a sabedoria, e você decide com sabedoria, quando você decide com o poder do bom senso, os momentos de felicidade e de encrenca são cada vez opostos. Cada vez mais felicidade, cada vez menos atrito. Escolha, portanto, o caminho da salvação. Tome decisões sábias. E o que é tomar uma decisão sábia? É decidir o que é certo, é decidir pelo que é correto, é decidir pelo que é melhor para você e para a tua família. E o que é correto, o que é certo, segundo o ponto de vista das Escrituras? É estudar as Escrituras, é estudar a vontade de Deus, é ir à igreja, como vocês estão fazendo hoje. Esta foi uma decisão de sabedoria da parte de vocês. É orar mais, é esperar mais de Deus e cada vez menos das pessoas. É estar em paz, é saber pedir ajuda. Isto é sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, já nos diz as Escrituras. Portanto, escolha o que é certo. Entregue a tua vida de uma vez por todas para o Senhor Jesus Cristo, e eu posso asseverar com muita tranquilidade que a tua vida individual, como a vida da tua família, em muito será elevada. Os momentos de felicidade serão muito maiores. Isso é o que a Escritura nos promete. E a Escritura, que é a palavra de Deus, jamais mente. Que você seja sábio, que você seja sábia e que você seja muito mais feliz aceitando o convite de Deus para que você tenha uma vida muito melhor do que a vida que você tem hoje. Que Deus nos abençoe.